E aí galera, bem-vindos à segunda aula do curso Calango Web Dev do capítulo 2 CSS. Da última vez ficamos aqui, ok? Abrindo o código, esse cara daqui. Eu vou abrir o nosso index. Pronto, carregou. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a digitar as nossas linhas para decodificar e fazer algumas funções bem básicas que existem de um site bacaninha. Vamos fazer um site bacaninha. Então, para decorar essa nossa página inicial, primeira coisa que eu quero fazer é outros comandos de HTML, na verdade, que eu vou adicionar. É o seguinte, aqui dentro do body, eu vou querer uma divisão, ok? Pronto, criei uma divisão que é especificamente esse menuzinho que a gente criou. Para que serve essa divisão? Vamos fazer agora. Eu venho aqui no estilo. Aliás, deixa eu salvar isso aqui logo, senão não vai dar certo. Bom, aqui no estilo, eu vou escrever div. Ele já me mostra que é esse cara aqui. Vou fazer o seguinte. Margem alto. E vou dar uma largura para ele. Width. Para dar largura é esse comando aqui. E vou ficar com 370 pixels. No HTML a gente não precisa, ele já aceita como pixel, mas no CSS a gente precisa dizer qual que é a caixa em que a gente está editando especificamente, ok? Bom, então o que aconteceu? Observem que se eu abrir a janela, tudo vai para o canto, menos o menu. Ele ficou centralizado, tá ok, gente? Então, isso é muito bacana, deixa o site bem elegante. Só que percebe que ele está um pouquinho mais aberto, ele mostra a largura atual que ele está. Então eu vou diminuir um pouquinho para 340, ficou demais. 300 ainda foi demais. Vamos por 250. Tá ótimo, não precisa estar perfeito. Ok. Ok? Bom, só que eis o problema. No website a gente vai ter várias divisões, que vai envolver a divisão da imagem, a divisão do título de apresentação, minhas páginas, falando sobre a gente e os trabalhos que a gente vai criar. Então, não podemos ficar somente com a div. Então, qual que é a solução? A gente volta no index e vamos dar uma identificação única. Então, a gente usa ID. Ou seja, somente aquela divisão nessa página inteira, vai ter esse ID, ok? E esse ID vai ser, vamos pôr o menu. Vou salvar. Vou voltar aqui. Como é especificamente um comando para um ID, a gente utiliza hashtag antes, ok? Hashtag menu. Ótimo, ele já apareceu aqui. Então, se eu criar qualquer outra div aqui na imagem ou em qualquer outro item, não vai atacar ele, tá bom? Então esse é um truque que você utiliza no CSS, tá bom? Criamos aqui. Outra coisa que eu acho muito bacana da gente fazer no nosso CSS. Eu vou pegar o que é A? São os nossos botões do site especificamente. Vou abrir para eles, ele já indicou que a gente está selecionando lá. Bom, primeiro eu vou dizer text decoration none, ponto e vírgula. O que isso fez? Tirou aquela linha de baixo que eu acho grotesca, tá bom?
O que mais que eu vou fazer? Ah, sim, gente. Vamos fazer uma faixa bem chique agora, tá bom? Aqui no nosso menu. Eu vou criar uma nova div. Aliás, eu não vou essa div aqui não. Eu vou criar div aqui. Só que como essa divisão ela pode ser usada em outras partes também, que vai ser uma faixa que vai definir o menu, só uma divisória, eu vou dar uma classe. Vai ser uma classe, ok? E essa classe vai ser... Deixa eu só fechar logo essa classe. Aliás, essa div. Vamos chamar ela de barra. Eu vou voltar aqui no estilo. Como é uma classe, a gente utiliza ponto e o nome da classe. No caso, barra. Ok? Aqui na barra eu vou por color. Aliás, não color, mas background. Por que eu estou usando background? Porque se eu utilizar color, ele só vai alterar a cor das letras. Então, color é utilizado para letras e background é utilizado para o que tem atrás. Então, eu vou pegar uma cor bacana. A cor que a gente vai utilizar aqui, existem duas formas de escrever. Você pode escrever em RGB. Muita gente gosta de RGB. Aliás, muita gente não usa RGB, mas pode ser usado. R de red. Eu vou por 0. Vírgula G de green, eu vou botar 200. Ele vai até 255, sendo o máximo. E blue eu vou colocar 20. Ele já apareceu a cor que eu pus. Tá ok? Além disso, além dessas cores, dessa forma de escrever RGB, ele já mostrou pra gente lá a cor que ficou. Color Picker. Color Picker, eu vou aqui no site da DoubleTree Schools. E existe uma outra forma chamada Hex, que é feita a partir desses dígitos aqui. Então deixa eu pegar um verde parecido com aquele. Eu vou pegar esse verde aqui. Eu vou copiar. E no lugar do RGB eu vou substituir todo por isso daqui. Quando eu voltar ele já vai substituir. Só que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa. Por que ele não está ocupando essa parte daqui e essa parte daqui? É muito simples. Aqui dentro do body, só para separar, eu tenho meus IDs. Só para separar, para deixar o nosso código organizado, eu vou colocar todos os IDs embaixo, todas as classes aqui, e todos os livres eu vou deixar em cima, tá bom? Então, como o body é livre, eu vou deixar aqui. Observem que o body ele tem um afastamento por cima e pela esquerda. Como é que a gente corrige isso? O que está fazendo esse efeito é o que chamamos de margem, que é margin. Apareceu aqui. A margem eu vou colocar em 0. Ele corrigiu da esquerda, só que não corrigiu de cima. Por quê? Porque o próprio A e o próprio P, eles têm uma margem também. Então eu vou fazer a mesma coisa. E vou colocar aqui vírgula P, porque eu quero que os parágrafos também tenham, não tenham mais uma divisão, tá bom? Bom, agora sim ele está tocando no topo da página e tocando no canto. Então faz aquela barra bonita que a gente vê no site, tá ok? Bom, só pra gente terminar essa primeira parte, para deixar o nosso menu bacaninha, eu vou pegar o nosso P
esse IP especificamente eu vou dar um ID para ele, que vai se chamar pmenu, ou seja, o parágrafo do menu. Salvei. Então, gente, algumas vezes ele vai dar um bug, mas não é nada demais. Às vezes ele perde a última codificação quando a gente não salva, por causa do live preview dinâmico, que às vezes dá esse defeito, mas é só editar qualquer coisa que ele volta ao live preview. Pronto, salvei, ele não vai ter mais esse problema. Então isso pode acontecer com vocês, é totalmente normal, não vai ter problema nenhum, tá bom? É só uma questão de save mesmo. Bom, então continuando, eu vou pegar o meu... Não, aqui não vou separar isso para não deixar desorganizado. P-menu. Olha ele aqui. Eu vou mudar font family. Vou escolher uma fonte bacana. Deixa eu ver. Courier. Tem uma que eu gosto bastante. Pessoal, serif seriam aquelas pontinhas, sabe, que ficam. Então a moda agora é usar sans serif. Eu vou usar aqui esse Verdana. Ele ficou gigante. Então o que é que eu preciso? Eu preciso aumentar o nosso espaço. Vou aumentar para 300. Ótimo. Ficou bem. Além disso, eu quero que o meu menu ele tenha uma altura, height. Vou colocar 20 px. Vai ficar pequeno ainda. Vou colocar 100 px. Ficou demais. Então vamos para 60 px. Também um pouco demais. 40. Ótimo. Vou ficar com 40. E para encerrar, background. Agora vamos alterar a cor especificamente do nosso parágrafo, que seria o Pzinho que a gente queria lá. Color. 000. Ups. Isso é preto. Eu vou querer branco, então FFF. Por alguma razão ele não está atacando as letras. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficando por aqui. Eu volto na próxima aula. A gente corrige esse menu. Bom, gente, obrigado por assistir essa aula. Aguardo vocês na próxima aula. E um abraço.